Bem-vindos à terceira edição do A Conversa com o podcast do Instituto Europeu de Estudos Superiores. Hoje, como convidado, tenho Ricardo Oliveira. Bem-vindo a esta edição. Docente do IES, tem mestrado em Ensino de Música, doutorando em Ciências da Cultura na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, na UTAD, e é também professor de Ensino de Música em Conservatório. Ricardo, desde já grato por tê-lo aqui nesta edição. O tema que nos traz cá, a cultura portuguesa nos instrumentos musicais e a sua importância na educação, tema apelativo. Quando falamos, Ricardo, de instrumentos musicais na cultura portuguesa, estamos a referir-nos em concreto a quê? Assim, obrigado pelo convite, mais uma vez. Quando estamos a falar de instrumentos tradicionais na cultura portuguesa, estamos a falar de vários instrumentos. Aliás, Portugal é um país de muita cultura musical e principalmente também instrumentos musicais. Estamos a falar principalmente de alguns instrumentos conhecidos como a guitarra portuguesa, a falar da gaita de foles, a falar das violas de arame e a falar do cavaquinho. São instrumentos muito importantes, fazem parte da nossa cultura e que estão espalhados pelo território nacional. A guitarra portuguesa é um instrumento que atualmente faz parte da nossa oferta formativa nos conservatórios nacionais e privados. A gaita de foles é um instrumento que ainda não está nesse patamar, o cavaquinho também não, e as violas de arame também ainda não se encontram nesse tipo de patamar de ensino. Eu quero dizer com isto porque muitas das vezes as pessoas conhecem as violas de arame, mas pelo nome não estão a associar o que é. Mas se eu falar, por exemplo, na viola braguesa, já percebem o que é os instrumentos. Porque, assim, as violas de arame são várias violas que temos em Portugal, são 7 as violas. Falamos da viola braguesa, da viola amarantina, da viola veiroa, da viola toeira, da viola campaniça e também da viola micaelense e da viola da terra. Estes instrumentos estão espalhados a nível nacional e fazem parte de uma cultura, muitas das vezes inserida no folclore português. De todos os instrumentos que falei anteriormente, tradicionais, só a guitarra portuguesa é que é um instrumento que se aplica no ensino oficial em Portugal. É uma cultura ligada à área do fado, temos o fado de Coimbra, temos o fado de Lisboa, e só nestas duas regiões é que se pratica mais a guitarra portuguesa. Agora, existem atualmente conservatórios que estão a expandir a guitarra portuguesa no seu ensino, relativamente aos outros instrumentos, cavaquinho, gaita de foles e as violas de arame, não estão para já inseridas no ensino como deveriam ser reconhecidas. Então, quando falamos de cultura portuguesa em instrumentos tradicionais, estamos a falar principalmente destes, embora que exista mais um ou outro, mas estes são aqueles de foco maior no nosso panorama nacional. É dada essa importância, assim, por assim dizer, é defendida a preservação dessa cultura? Sim, é preservada. Deveria ser mais um bocadinho, não é? Porque, como eu disse, estes instrumentos estão alocados a certas e determinadas regiões de Portugal continental e também ilhas, mas deveriam ser ainda mais reconhecidos. Conclusão, enquanto os conservatórios oficializaram uma série de instrumentos musicais, estes instrumentos são nossos e deveriam também ser de alguma forma reconhecidos. Luta-se um bocado pelas violas de arame no sentido delas poderem fazer parte da oferta formativa a nível nacional, mas ainda não foi possível essa possibilidade através das legislações em vigor. Por isso, o meu apelo aqui um pouco será olharmos um bocadinho para estas tradições culturais musicais, porque se elas não forem inseridas numa aprendizagem de reconhecimento, mais cedo ou mais tarde irão se perder, porque a juventude atual não está, de alguma forma, virada para este tipo de aprendizagens. E então, a réstia que nos sobra daqui são, por vezes, os grupos tradicionais, o folclore, que vai aplicando na sua prática este tipo de instrumentos. À parte, a guitarra portuguesa já fez um caminho diferente no ensino. Já os conservatórios públicos e privados pegaram nessa aprendizagem e inseriram na sua oferta formativa, porque as portarias de ensino do ensino artístico especializado, que é isso que se defende aqui, fazem com que esse instrumento possa estar integrado. Os outros ainda não estão nesse patamar.
Não nota que há na juventude, por assim dizer, nesta altura, uma certa aproximação ao interesse desses instrumentos? Não há um crescimento de interesse por essa área? Sim, vai havendo cada vez mais, é verdade, e isso deve-se a algumas pessoas que andam na luta de tentarem incutir a esta nova juventude, a estes novos jovens, a possibilidade de aprendizagem desses instrumentos. Isso faz um bocadinho por carolice, não é? É tentar incentivar, a tocar. Temos aqui na região de Braga a viola braguesa, que está a ser implementada de alguma forma pelos grupos locais. Temos também a viola amarantina, que também existe um grupo ou outro associativo que também está a fazer força para que a viola não morra em Amarante. A viola toeira é um instrumento que está muito parado, porque a viola toeira é da zona de Coimbra, está muito parado, é um instrumento que está muito parado. A viola beiroa, em Castelo Branco, é um instrumento que atualmente, é o meu conhecimento, sei que o Conservatório de Castelo Branco está a aplicar a aprendizagem e incentivar os jovens nesse instrumento. A viola campaniça, que no Alentejo, é um instrumento que está um bocadinho mais à frente dos outros que mencionei, porque associam a viola campaniça ao cante alentejano e, de alguma forma, através de algumas pessoas, alguns intérpretes musicais da zona, fizeram crescer essa área. Depois, a miquelense também é um instrumento que está um bocadinho em voga, mas também relativamente parado. E depois de todos estes, o que está mais à frente é a viola da terra, porque o Conservatório e a região autónoma dos Açores reconheceu o instrumento como um instrumento oficial comparado a um piano, um violino, a uma guitarra. É uma mais-valia. É uma mais-valia. E é isso que o continente tem que olhar um bocadinho para seguir os passos daquilo que é feito no arquipélago dos Açores. É isso. Ricardo, e educação? Onde é que pode entrar a educação nesta vertente, nesta área cultural? Sim, a educação, se houver aqui uma força para inserirmos estes instrumentos no ensino, aprendizagem oficial, quando falo oficial, falo reconhecimento pela parte do Ministério da Educação, e aqui entra o Ministério da Educação na parte educativa, acho que, de alguma forma, esses instrumentos vão se vingar futuramente. Porque se houver uma oferta formativa em que os miúdos sejam incentivados à aprendizagem do instrumento e que depois tenham um reconhecimento académico, quando falo de reconhecimento académico, falo de um diploma de certificação de qualidade e de competências da aprendizagem, isso de alguma forma vai retratar-se que a aprendizagem vai ser mais cativante, porque os alunos vão para um conservatório, os conservatórios acabam por ter uma especialização nesse instrumento, com um docente, e a aprendizagem vai-se progredir. Então aqui entra a parte educativa, não só educativa como em termos de reconhecimento de habilitações, mas também cultural, porque é uma cultura que não se perde na cultura portuguesa e nas regiões onde esses instrumentos estão inseridos. E é muito importante que, seguindo então a tal situação do Conservatório dos Açores, que conseguiu oficializar a viola da terra e está inserida no mesmo patamar como outro instrumento qualquer, o continente, os conservatórios do continente possam inserir esta oferta formativa também no seu futuro nos conservatórios, para poder com que as crianças educativamente possam ter essa aprendizagem e aquela força, aquela resistência daqueles grupos associativos que estão a fazer uma força para que possam sobreviver, que acho que vai ser uma mais-valia para isso em termos educativos. Depois dos conservatórios, resta o ensino superior. O ensino superior, de alguma forma, tem que começar a olhar também para esta oferta formativa. As escolas do ensino superior começaram a olhar para a oferta formativa dos ensinos e das licenciaturas em música para poderem inserir este tipo de instrumentos, porque outros países já o fazem. Por exemplo, temos o exemplo da viola caipira, que é a viola, também faz parte do leque das violas de arame no Brasil, já faz parte das universidades brasileiras. Conclusão, eles já chegaram a esse patamar. E nós aqui ainda nem sequer chegámos a essa situação. Nas aulas que coleciona aqui no Instituto Europeu de Estudos Superiores, sente interesse dos alunos e procura desenvolver? Já percebemos que é um acérrimo também defensor desta cultura. Sim. É assim, eu tento aqui com os alunos, porque na área que estou a dar, na área da educação musical, trabalhamos instrumentos musicais e tento incentivar a área cultural musical tradicional.
falando nestes instrumentos e colocando à visibilidade para que eles possam, de alguma forma, perceber que instrumentos é que estamos a falar e qual é o caminho que estamos a falar. Porque os alunos, se não tiverem estas bases de raiz, se não puderem ter esta observação e este pequeno contacto com estes instrumentos tradicionais, simplesmente vai-lhes passar ao lado, não é? E então eu faço questão que aqui no Instituto possa falar destes instrumentos e que eles possam sentir para que depois futuramente possam ser fãs destes instrumentos e da preservação da cultura portuguesa neste tipo de instrumentos musicais. E um dos momentos que nós temos para a preservação desta cultura portuguesa, eu sei que o Ricardo toca viola. Vamos ter um momento... Guitarra portuguesa. Guitarra portuguesa. Vamos ter aqui um momento no final deste A Conversa Com, desta terceira edição. Vamos ter uma surpresa. Podemos ouvir um dos temas que possa tocar para nós? Sim, sim. Vamos a isso então? Pode ser. Muito obrigado, Ricardo. A valsa de Carlos Paredes, Muito a obrigado. guitarra portuguesa, no fecho desta terceira edição do podcast A Conversa Com, o Ricardo Oliveira, que nos falou da cultura portuguesa nos instrumentos musicais e também a sua importância na cultura. Um gosto de recebê-lo neste espaço. Obrigado. Nós voltamos dentro de sensivelmente 2 semanas com outros temas interessantes. Obrigado por estar na nossa companhia.